Graças a paz do Senhor Jesus, boa noite. O que nós iremos tratar hoje são os dons espirituais. Não é algo eterno, irmão. O Espírito Santo ele não está disponibilizando para nós, para que nós venhamos a usar ele aqui e na eternidade, ou também usarmos os dons espirituais de uma maneira abusiva. Não é. Os dons espirituais eles são adicionados nas nossas vidas para a edificação da igreja, para o cumprimento do propósito de Deus, para a obra de Cristo. Amém? E uma das coisas que o Espírito Santo ele age é por meio do enchimento do Espírito. Então Paulo ele vai dizer, não se embriaguem com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo. Só que quando ele fala sejam cheios, ali está no verbo contínuo, ou seja, sejam cheios e permaneçam se enchendo do Espírito Santo. É o quê? É uma ordem que Paulo está nos dando diariamente. É todos os dias ser cheio do Espírito Santo, todos os dias. Espírito Santo. A gente acha que é algo que é pesado, né? Realmente invocarmos o Espírito Santo, podemos ser cheios, não é. Você pega ali um momento e começa a orar, começa a ler a palavra, começa a colocar um louvor e você começa a invocar o Espírito Santo e você começa a ser cheio. Mas é necessário que nós sejamos diariamente cheios do Espírito Santo. Mas para que eu possa ser cheio do Espírito Santo é necessário que eu também conheça as Escrituras. Para quê? Para que eu possa declarar a palavra de Deus. Eu só posso ser cheio do Espírito Santo se eu declarar a palavra de Deus. Então eu quero poder aprofundar, irmãos, hoje aos dons espirituais e novamente fazendo aquela pergunta, né? O que são os dons espirituais? Os dons espirituais são uma habilidade especial, sabe? É uma habilidade espiritual que o Senhor ele usa aqueles que são cheios do Espírito Santo. E uma coisa eu quero dizer a cada um de nós, irmãos, não adianta a gente ter um entendimento errado, dizer assim, eu não me encho mesmo do Espírito Santo, então eu vou deixar para os irmãos, irmão. Não é desculpa. Por isso que ele está dizendo, arrependam. Muda essa mentalidade. Diz assim, que só o fulaninho lá é que é cheio do Espírito Santo e eu não posso. Pode sim. Se há o Espírito Santo dentro de você, se você for alguém que recebeu o Espírito Santo, todos podem ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo quer usar a todos. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer que nem todos foram chamados para ser mestres. Nem todos foram chamados para serem pastores. Cada um foi chamado segundo Deus quis. Então você pode ser um dedo no corpo de Cristo, mas o Espírito Santo ele quer te usar. Imagine você tem as mãos e o corpo quer dar um joinha lá e aí o dedo não funciona. Como é que acontece isso? Preciso que todo membro seja ativo. Então cabe a cada um de nós, como igreja, estarmos cuidando, zelando de cada um desses membros. Por quê? Porque tem uns que conseguem fluir mais, outros menos, mas todos têm essa ordem de Deus, é que Ele mesmo nos capacita a poder fluir nos dons, poder ser cheio do Espírito Santo. Então não há essa questão de dizer que só um e outro é cheio e pode usufruir dos dons espirituais. Sabe por que nós ainda não somos uma igreja que desfrutamos desses dons, dos dons espirituais? Somos ainda pessoas ignorantes. Porque nós não compreendemos ainda esses dons. Por quê? Porque nós aprendemos no domingo passado que existe um dom que ele pode ser ativado a qualquer hora por nós, que é o dom de línguas. E por que nós não oramos em línguas? Porque existe essa ignorância. Nós ainda resistimos. Paulo vai dizer, não extinguais o Espírito. Ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses, então, nós estamos ainda prendendo o Espírito Santo de fluir, de operar em nós esses dons. Porque você vai aprender aqui hoje, em nome de Jesus, você vai aprender a importância do orar em língua. Vai sim. Eu não vou te antecipar, não, vou por cada parte. Então, dons espirituais, eles são habilidade espiritual, uma habilidade especial dada pelo Espírito para que nós possamos edificarmos a igreja de Cristo. Amém? Havia na igreja de Corinto esse abuso dos dons. Então, as pessoas usavam os dons de maneira errada e fez com que muitas pessoas não desejassem experimentar os dons espirituais. Mas Paulo ele vai dizer, zelem pelos dons. Não rejeitem os dons espirituais, mesmo tendo pessoas dentro da igreja usando de maneira errada. Paulo ainda estimula, não despreze os dons, anseie pelos dons, zele pelos dons, comece a buscar os melhores dons. O que é que você vive na sua casa? Você precisa entender qual a função de cada dom para que você possa pedir a ele. Se você vive num ambiente onde você convive, né, no meio da sua família por meio de macumbaria, existe o dom de discernimento do Espírito. Então é algo muito poderoso que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida por meio do enchimento do Espírito. Amém? Por meio da fé. Não tem outro segredo a não ser
cheios do Espírito Santo e cheios de fé. Amém? Vamos ler o versículo 8 de 1 Coríntios, para que a gente possa entrar aqui nos dons espirituais, né? Eu só fiz aqui um resumo daquilo que a gente ouviu no culto passado, para que a gente possa nos aprofundar aqui nos dons espirituais. Amém? Então, verso 8 ao 11 de 1 Coríntios capítulo 12. Esse é o nosso texto-chave da palavra de hoje. Diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência ou palavra de conhecimento, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, ou seja, o dom da fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de milagres, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir espíritos, a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Verso 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele quer agir de maneira individual nas nossas vidas. Como corpo, como membro de Cristo, ele quer que nós possamos experimentar de maneira individual. Ou seja, se o dom ainda não foi ativado na sua vida, é porque falta fé, é porque falta o enchimento do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele quer agir de maneira particular. Então não existe um grupo de pessoas específicas para que o Espírito Santo venha agir. Ele não vai agir somente por meio do profeta, ele não vai agir somente por meio do mestre, ele não vai agir somente por meio do pregador. Não é. Cada um de nós aqui, nós temos esse privilégio de podermos experimentar. O Espírito Santo, ele quer usar cada um desses dons de maneira individual, como ele quer usar. Então nós precisamos ser alguém sensíveis ao Espírito Santo para que possamos ser usados por ele. Amém? Os dons espirituais. Diz assim, os dons espirituais são classificados em 3 partes, ou seja, os dons de revelação, que é a palavra de sabedoria, discernimento de espírito e a palavra de conhecimento. Esses são os dons de revelação. Deus revela algo da parte dele para esse homem ou mulher de Deus. Existem os dons de poder, ou seja, também os dons de habilidades, que são os dons de fé, o dom de cura, o dom de milagre. Milagre ou maravilha, assim diz lá na palavra. E os dons verbais. Aqui são os verbos que falam, é claro, né? São os verbais, são os dons de línguas, de interpretação de língua e o dom de profecia. E eu quero poder explicar cada um passo a passo. Eu quero poder entrar com você na palavra de sabedoria. O que é que nós precisamos aprender com a palavra de sabedoria? Essa palavra de sabedoria é algo que é dado por Deus, não é algo que eu e você adquire por meio de um curso que nós fazemos, por meio de uma faculdade que nós exercemos. Não é dessa forma que nós recebemos a palavra de sabedoria. É uma palavra direcionada para sua igreja, é claro, que é algo que vem da parte de Deus. É o Senhor que nos dá revelação, nos dá essa palavra, para que nós possamos, em áreas específicas, podermos expressar esse dom. Amém? Uma das coisas que o Senhor falou para os seus discípulos foi isso, que eles não deveriam se preocupar naquilo que iria falar, mas que pudessem confiar no Espírito Santo, que o Espírito Santo iria falar a cada um de acordo com a situação. O Espírito Santo, ele ia falar com cada um dos seus discípulos em determinada situação em que eles pudessem somente confiar no Senhor. Era isso que o Senhor exigia deles, né? Que houvesse essa confiança. Uma das referências que eu usei aqui, irmãos, para que a gente possa entender, lá em Lucas 4, do verso 1 até o verso 13, Jesus, ele foi colocado em prova. O diabo, ele começou a tentar Jesus ali, né? Ele começou a dizer, se tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras em pães. E no momento em que o diabo falava isso, vinha essa palavra de sabedoria ao Senhor. E ele dizia que nem só de pão viverá o homem, mas sim da palavra que vinha de Deus, né? Da palavra de Deus. E ele continuou perseguindo, né? Se você me adorar, eu te darei esse reino, esses reis, toda essa nação eu te darei. E ele começou a usar como palavra de sabedoria, é claro, porque o Senhor é Deus, nós sabemos, mas ele veio em forma humana. Então ele também, da mesma forma como nós, ele dependia do Espírito Santo. Então tudo aquilo que vinha era palavra de sabedoria a ele, né? Que adorará somente ao Senhor, só a ele poderíamos prestarmos cultos a ele, não a outro Deus, até porque não existe outro Deus. E lá em Lucas, no capítulo 20, irmãos, no verso 22 ao 26, Jesus, ele também é tentado pelos escribas, né? Os líderes ali estavam tentando Jesus em que situação? Eles estavam tentando o Senhor Jesus ali
a respeito do tributo, ou seja, a respeito dos impostos. Um dos escribas chega a Jesus e diz, né, mestre, é certo nós entregarmos os nossos impostos? E ali o Senhor também usou como palavra de sabedoria para que pudesse colocar aqueles homens, né, que se diziam homens sábios, para que pudesse ali calar eles naquele momento. Eu acho que só depois, quando outro escriba perguntou a Jesus, né, qual eram os maiores dos mandamentos, né, e Jesus respondeu com sabedoria, foi que ninguém ousou perguntar mais nada a Jesus. Porque, sabe, o Espírito Santo ele começou a operar essa palavra de sabedoria na vida do Senhor Jesus. Então o que é que o Senhor respondeu a respeito dos impostos? Ele disse, qual é a imagem que tem aí? Que imagem é que está desenhada na moeda? É de César? Então dê a César o que é de César. Então isso é uma palavra de sabedoria. Os caras não souberam o que responder mais nada, não souberam o que argumentar ao Senhor Jesus. Então são palavras de sabedoria, são palavras específicas, são palavras que são dadas a um homem ou mulher cheio do Espírito Santo. É necessário que nós possamos ser sensíveis ao Espírito, cheios do Espírito Santo, pessoas que possam ser cheios de fé, para que o Espírito Santo possa usar cada um de nós. E foi algo que o Senhor usou em uma determinada situação, onde se nós fôssemos colocados no lugar de Jesus aqui, nós iríamos tremer, iríamos gaguejar, né? Não saberíamos o que responder. Mas esse mesmo dom, essa mesma palavra de sabedoria também está disponível a cada um de nós. Então a palavra de sabedoria, ela não é algo assim que você recebe para fazer uma boa pregação, não é, irmão? Então não fique pedindo o Espírito Santo palavra de sabedoria para que você possa confiar somente nela. É necessário que você estude a palavra, você possa pregar, você possa realmente ler a palavra e preparar ela. Não vá confiar na palavra de sabedoria não, porque é algo específico. Pode ser que ela aconteça hoje, pode ser que não aconteça. Então é algo que é específico e nós precisamos o tempo todo estarmos sensíveis, atentos ao Espírito Santo. Amém? E continuar ansiando pelos dons. A segunda palavra, né, que é a palavra de revelação, é a palavra de conhecimento. Então, a palavra de conhecimento, que é um dos dons que eu realmente oro para que o Senhor possa agir na minha vida, é sobre isso. O que é a palavra de conhecimento? É uma palavra que você obtém, é algo que você conhece da vida de alguém que você não poderia conhecer de uma outra forma. Não existia uma outra maneira de você conhecer a vida de fulano sem que o Espírito Santo, sem que o próprio Deus revele a você. Então é algo extraordinário, irmão. É algo que eu realmente anseio por isso, porque é algo que você pode, por meio da palavra de conhecimento, revelar o pecado do seu irmão. Para quê? Não para condenar ele, mas para edificá-lo, para que ele possa entender, nossa, há um Deus realmente que conhece a minha vida e que quer que eu realmente possa mudar a minha mente, abandonar esse pecado. Porque todos os dons ele tem como um propósito de atrair as pessoas para Deus, não com o interesse de ser realmente abençoado, porque nós sabemos que havia uma multidão que seguia o Senhor e muitos foram curados, e muitos realmente só queriam o Senhor para obter a cura, né, o milagre, mas essa não é a intenção. Os dons, inevitavelmente, ele vai sim atrair as pessoas, mas que nós possamos usá-los, cada um desse dom, com sabedoria. E o dom de palavra de conhecimento é um dom que você pode exercer para isso, para revelar pecado, para orientar alguém, para poder realmente trazer ela para Deus. Um dos exemplos aqui que eu trouxe é naquele momento em que Jesus ele conhecia fatos, né, da vida de Natanael, lá em João capítulo 1, do verso 47 ao 50, Jesus ele revelou ali que Natanael estava naquela figueira, estava orando, estava fazendo algo ali, e ele nem tinha tido nenhum tipo de encontro com Natanael antes. Então ali foi palavra de conhecimento revelado ao Senhor. E ele começou a falar, Natanael, você estava na figueira e fazendo isso, aquilo, outro, e o Natanael se maravilhou. Ele falou assim, rapaz, se você creu em mim só porque eu expressei esse dom, vocês vão fazer coisas maiores. E é uma promessa não somente para os discípulos, mas para nós também como igreja, amém? Outra coisa também foi lá em João, no capítulo 4, no verso 16 ao 20, que conta a história de uma mulher samaritana, que o Senhor também conhecia detalhes da vida dela anterior e atual, que ela ficou impactada. Ninguém tinha tido uma conversa com ela e tinha revelado a sua vida passada, aquilo que ela tinha vivido e aquilo que ela estava vivendo atualmente. Então foi alguém que ficou maravilhada, entendeu? Ele começou a dizer que ela tinha sido casada com o primeiro, e aconteceu isso, o segundo, e ele disse que ela tinha casado com 5 maridos, né? E o que ela estava vivendo hoje não era marido dela. Então ela ficou maravilhada. O que era aquilo? Palavra de conhecimento. Então Jesus ele não tinha tido nenhum encontro com aquela mulher. Precisamos atentar para o que aconteceu depois. O que aconteceu depois, irmãos?
aconteceu um reavivamento naquele povoado. Por quê? Aquela mulher chegou proclamando, falando para o povoado onde ela morava, que era Samaria, dizendo que aquele homem sabia de toda a minha vida. Revelou aqui os segredos do meu coração. Aquele homem revelou e começou a direcionar aquele povoado para Cristo. Então a intenção dos dons espirituais é para que possa trazer as pessoas para Cristo. Não é algo eterno. Haverá um momento que esses dons vão cessar, mas no momento que nós estamos vivendo atualmente, nós devemos realmente ansiar pelos dons espirituais, desejar os dons espirituais com zelo, os melhores dons. É isso que Paulo está orientando o tempo todo. E outro é em Atos, no capítulo 9, do verso 10 ao 20. O que aconteceu ali? Paulo, o Saulo na época, ele tinha ficado cego, tinha tido um encontro com o Senhor e tinha ficado cego ali. E o Senhor ele chegou para um homem chamado Ananias. Na verdade eu falo um homem, mas na Bíblia vai dizer um discípulo chamado Ananias, porque vai haver outro Ananias lá no capítulo 5 que não era discípulo, até o momento que ele entregou lá a oferta e morreu porque mentiu para o Espírito Santo. Então havia um discípulo chamado Ananias, e aí o Senhor revelou, olha, e foi algo detalhado, irmão, é algo muito poderoso, extraordinário, que ele deu detalhes, ele disse assim, Ananias, vá lá na rua direita, que era o nome da rua, vá lá na rua direita, que nesse exato momento, olha só o detalhe, nesse exato momento, há um homem chamado Saulo que está orando para que você possa curar a cegueira dele. Então é algo muito extraordinário, ele está dizendo, vá lá e põe a mão dele, ore com imposição de mãos em Saulo, e ele será restaurado a sua visão. O que é isso? Palavra de conhecimento, irmão. Então é algo que é extraordinário, serve para a edificação de Cristo, amém? Para que a igreja possa experimentar de algo sobrenatural. Terceiro, é o discernimento de espírito. É outro dom que eu oro, irmão. É outro dom que eu oro porque no mundo que nós vivemos, pessoas nessa geração, elas convivem muito com macumbaria, elas buscam outros deuses, falsos deuses, na verdade. E esse dom ele é fundamental para cada um de nós. Qual a utilidade desse dom? Esse dom aqui, irmãos, ele é algo que é mais limitado que os outros, mas não deixa de ser algo extraordinário. Todos os dons espirituais são algo extraordinário. Esse dom de discernimento aqui, ele revela, ele te coloca numa dimensão espiritual. Talvez pode até trazer um temor a você, mas eu fico impactado com isso. Ele te coloca em uma dimensão espiritual. Ele te faz enxergar o mundo espiritual. Ou seja, ele te capacita a você enxergar ações de demônios na vida de alguém. Uma vez eu estava preparando a palavra de libertação, que era para o encontro com Deus, e aí eu vi um testemunho de um casal, que a esposa dele tinha esse dom de discernimento de espírito. E aí o que é que ela conta? Ela disse que na rua perto da casa dela, um homem tinha sido morto, assassinado ali. E aí houve toda aquela movimentação e ela curiosa para ver, correu para olhar lá o acontecido, Só que ela disse que no momento em que ela andava na rua a pé, ela disse que vários demônios começavam a correr na rua. Era algo que ela via literalmente, ela via demônios. Por quê? Porque aquilo era obra maligna. A pessoa matar outra é influência de demônio. Ela disse que via demônios correr. Então o que é que esse dom ele nos revela? O mundo espiritual, ele faz com que nós possamos compreender, no momento em que alguém abre a boca, saber se é ação do Espírito Santo, se é ação de algum espírito maligno ou se é somente palavras humanas. Então é um dom muito poderoso. Ele também faz com que as pessoas possam saber qual é o tipo de demônio que está agindo, ou seja, o nome do demônio. Ele pode fazer com que você saiba quantos demônios estão agindo lá com a mulher, com Maria, A Bíblia conta que foram 7 demônios que foram expulsos. Aquele homem gadareno, havia uma legião. Não disse o número específico, mas dizia que eram vários demônios. Você pode, por meio dos dons espirituais, saber o poder de cada um, quem está agindo com mais autoridade do que outro, porque a gente sabe que existe uma hierarquia, demônios que são potestades, uns agem em continentes, outros em nações, outros em cidades, e outro age na família. Então existe uma hierarquia aí. Então esse dom ele proporciona isso a cada um de nós. Então é necessário que nós possamos termos zelo por isso. Vamos pular para o próximo dom, o dom da fé. Uma coisa que nós precisamos entender é que existe o dom de fé e existe a fé comum. Mais uma vez eu repito que é algo que é um dom especial, é um dom que o Senhor te capacita a exercer no momento de uma crise, no momento da pandemia ali, Houve um homem de Deus em cada congregação usado pelo Senhor para expressar esse dom de fé para que as igrejas pudessem permanecer de pé. Então é um dom que ele é expresso, é um dom que ele é usado especificamente em determinadas situações.
Ou seja, também, esse dom de fé aqui, irmãos, é um dom que ele é usado para ressuscitar mortos. Entendeu? Então é algo extraordinário. Não é uma fé comum. Uma fé comum é o quê? É aquela mulher lá do fluxo de sangue, que havia 12 anos, e o que ela fez? Ela declarou, se eu tocar somente na veste dele, eu serei curada. Ali era uma fé comum que ele exerceu. Mas um dom de fé é alguém que recebe a capacidade, recebe essa habilidade de Deus para ressuscitar mortos. Aí você imagine, o Senhor vai lá e te deu uma revelação para que alguém pudesse ressuscitar. Aí além de você receber o dom de fé, você precisa exercer a sua própria fé comum. Porque você chegar lá no velório, mandando o morto ressuscitar, é o que precisa ser desafiado, irmão. É o que nós precisamos ansiar e nós precisamos fazer com que o Espírito Santo possa fluir na nossa vida. Nós não devemos ser pessoas que limitamos a ação do Espírito Santo. Amém? Então, um exemplo que eu usei aqui foi a ressurreição de Lázaro, né? Lázaro, ele estava com 4 dias que havia morrido, e Jesus chegou lá e ressuscitou. Nós sabemos que Jesus, ele é a própria ressurreição. Só que naquele momento, Jesus, ele exerceu esse dom de fé. Ele fez com que Lázaro pudesse ressuscitar dos mortos. Então isso é um dom extraordinário. Mas os outros também são muito poderosos. E quero entrar já neles, que é o dom de cura. O dom de cura, irmãos, também é um dom que nós recebemos, né, nós recebemos esses dons aqui, irmão, nós precisamos ter paz, né, precisamos descansar no Senhor, precisamos realmente repetir mais uma vez, exercermos a nossa fé. Se você for ver, cada dom ele vai sempre puxando o outro. Existe a fé comum, que Paulo vai dizer lá em Romanos, ele vai dizer que cada um de nós recebemos uma porção de fé. Nós recebemos uma porção de fé, mas cada porção de fé que nós recebemos foi o suficiente para que nós pudéssemos crer neles e sermos salvos. Então, o que é que cabe a nós nesse momento que recebemos o dom de fé? Exercermos ele. Podemos alimentarmos essa fé para que nós possamos chegar a outros níveis. Então nós só conseguimos elevar a nossa fé. Nós só podemos chegar a um nível de fé se nós conhecermos a palavra de Deus. Por quê? Paulo também vai dizer, lá no capítulo 10 de Romanos, né, eu acho que é 10, 17, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Vem pelo ouvir a palavra de Deus, não é qualquer palavra, é a palavra de Cristo, o Evangelho da graça. Então eu só posso exercer, eu só posso elevar esse nível de fé se eu declarar a palavra de Deus. Eu preciso exercer a palavra para que a fé venha. Eu preciso ter uma atitude, ou seja, lá em Coríntios, 2 Coríntios 4, 3, se eu não me engano, vai dizer, criei, por isso eu falei. Então eu preciso crer, eu preciso confessar a palavra, eu creio e confessar a palavra. No momento que eu começo a crer e declarar a palavra, esse nível de fé ele vai aumentando. Amém? Mas é necessário nós sermos conhecedores, sairmos da ignorância. Amém? Falando sobre o dom de cura, né? O dom de cura ele tem também como função trazer as pessoas para Cristo. Fazer com que as pessoas possam, por meio do dom de cura, né? Esse dom de cura aqui, entrar nesse detalhe, não é curar qualquer doença, é curar doenças que foi despachado por médicos. Esse dom aqui, irmãos, uma coisa que nós precisamos entender, você pode até perguntar, mas por que todos nós não recebemos o dom e curamos todo mundo? É algo que esse dom aqui também é dado para situações específicas. Jesus, ele foi alguém que expressou todos os dons, e um deles também era o dom de cura, mas ele não saiu nos hospitais curando ninguém. Só houve uma pessoa que Jesus foi até lá e curou esse homem, né? Foi um homem que estava lá no poço lá de Betseda, né? Foi somente esse homem que estava com 38 anos, com aquela deficiência, e Jesus foi até ele e curou. Os outros não. Jesus curou os outros quando eles foram até o Senhor. Então vai haver um determinado momento, e existe uma determinada enfermidade na nossa vida, que alguém vai ser levantado por Deus e expressar o dom de cura e curar alguém. Então é necessário que exista fé para aquele que vai curar e também fé para aquele que vai receber. Por quê? Naamã foi alguém que teve dificuldade de receber a cura por meio de Eliseu. O Senhor tinha dado ordem a Eliseu para curar o rei Naamã. Só o que aconteceu? O cara resistiu. Por quê? Ele começou a olhar as coisas de maneira natural. Ele foi até lá, em vez de Eliseu ter ido até o Naamã, ele mandou o seu discípulo. Não, vai lá, você diga para ele, oriente a ele, para que ele possa chegar lá no rio e descer ao rio 7 vezes. Ele repreendeu. Foi alguém que não creu. Ele resistiu até que aconteceu, mas nós precisamos exercer fé. Tudo para que nós possamos exercer os dons
e receber a cura, nós precisamos exercer fé. Nós precisamos ser alguém que possa crer nos dons espirituais. Não possamos ser alguém que venha extinguir o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é a manifestação da presença de Deus, e como ele também é o poder de Deus. Ele expressa o reino dos céus. Esse reino está dentro de nós. Então nós precisamos compreender isso. Vamos pular para o próximo dom. Então, o outro dom é o dom de milagres, que é o terceiro dom ali de poder, né? O dom de habilidade. Vou falar sobre todos, né? É um dom extraordinário. É uma habilidade espiritual, uma habilidade especial da parte de Deus. Por quê? Porque esse dom aqui, irmão, é algo que, como o nome já diz, é um dom de milagre. É um dom de maravilha. Ou seja, diferentemente do dom de cura, né? Porque o dom de cura vai lá, o cara foi dado hernia de disco, não existe mais cura. O cara vai lá, ora, o cara foi curado. O dom de milagre é diferente. Vamos dar um exemplo. Alguém nasceu sem perna, o cara foi lá, orou e a perna foi restaurada. Eu quero poder ver isso antes do Senhor voltar. Eu quero poder ver pessoas fazendo isso. Não quero ver na internet, eu quero ver ao vivo. Eu quero que nós como igreja possamos experimentar disso. Então você precisa ansiar por esses dons, irmãos. Então o dom de milagre é esse. Você vê lá em Atos, no capítulo 8, Filipe era alguém que estava fazendo esse tipo de milagre. Ele estava exercendo esse dom de milagres e maravilhas, ou milagres ou maravilhas. Lá no capítulo 8 conta, né, que o povo de Samaria, eles atentavam para a pregação e para aquilo que Filipe estava fazendo. Por quê? Olha só, olha a autoridade que o cara tinha. Irmãos, ele pregava o evangelho, o cara estava pregando o evangelho ali, exercendo aquele dom. Sabe o que acontecia no meio da multidão? O pessoal saía gritando, endemoniado. O cara pregando o evangelho, para você ver a autoridade que ele tinha. O dom que ele estava exercendo. No meio da multidão, o cara pregando a palavra de Deus e pessoas saíam endemoniadas, gritando, sendo curada ali. O demônio perturbado e saía da pessoa, porque o cara estava exercendo aquele dom. Pessoas eram curadas, enfermos eram curados. Aconteceu uma vez que ele foi batizar um eunuco, e aí o que aconteceu? A palavra de Deus conta que ele foi batizar esse eunuco. Quando o eunuco foi procurar Filipe tinha sido teletransportado. Você pode até desacreditar. Por quê? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Você pode até duvidar disso, por quê? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Mas se você conhece a palavra de Deus, você se maravilha com aquilo que acontece. E é algo que é possibilitado para cada um de nós, irmão. Basta nós crermos, basta exercermos a nossa fé, basta nós sermos continuamente cheios do Espírito Santo. É algo que está disponível a cada um de nós. Imagina nós chegarmos lá diante do Senhor e falar assim: Senhor, eu não pude experimentar de nenhum dons, eu não tinha como, né? Havia meu trabalho o dia todo, havia aquela caminhada para mim no final de tarde, aquela academia. Então não tive tempo de poder me alimentar do Espírito Santo, não. Mas você vai ser reprovado diante de Deus. Por quê? Porque está disponível. Cada um de nós recebemos o dom. Os 9 dons espirituais estão dentro de nós por meio do Espírito Santo. O que nós precisamos é o quê? Ativar por meio do enchimento do Espírito Santo. Não haverá desculpa para nós. Nós precisamos entender que nós somos um instrumento de Deus para exercer esses dons para edificação e para esse avivamento. O próximo dom é o dom de línguas. Esse dom aqui, irmãos, ele tem 2 funções. É um dom que eu disse bem no início da pregação, é o único dom que nós podemos adicionar a ele a qualquer momento. Cada um de nós temos uma oração em línguas de maneira própria. Cada um de nós temos essa oração em línguas. Então, qual é a função do dom de línguas? Estava lendo no capítulo 14 de Paulo, e ele começa a orientar a respeito do dom de língua, dom de profecia. Mas, falando sobre o dom de línguas, esse dom ele serve para nossa edificação pessoal. Então, nós devemos ansiar por isso. Todos nós devemos ansiar pelo dom de língua, porque ele serve para nos edificar de maneira individual. E a outra coisa também que ele serve é para edificação da igreja. Só o que é que eu preciso entender? Que esse dom, para que ele possa servir para a edificação da igreja, ele precisa vir acompanhado com o dom de interpretação de línguas. Se o dom de interpretação de língua ele não vier com o dom de língua, eu preciso parar e ficar orando para a minha própria edificação. Então ele tem uma função muito importante para edificar você. Por quê? Porque a oração de língua ele fala diretamente a Deus. Então o seu espírito está orando, mas a sua mente não está entendendo aquilo que está acontecendo. A mesma coisa acontece, aí entrando já num dom de interpretação, a mesma coisa acontece com alguém que vai interpretar. Aquela pessoa que recebe o dom de interpretação para, claro, interpretar aquela palavra em línguas, ele também não entende o que é que está sendo dito. É algo muito, muito louco mesmo da parte de Deus. Ele não entende. Mas o Espírito Santo vai lá e diz, isso, aquilo outro. E o cara vai e começa
ele começa a dizer o que é que aquele irmão estava dizendo. Amém? Quando vier essa palavra de línguas, ainda não aconteceu no meio de nós. Eu declaro que isso vem acontecer com mais frequência, agora que nós estamos sendo sabedores de cada dom, cada um de nós, irmão, como igreja. Por isso que Paulo vai dizer, não sejam ignorantes. Por quê? Porque quando a palavra vier para a igreja, ou especificamente para cada um de nós aqui de maneira individual, nós possamos avaliar por meio da palavra de Deus. Porque cada palavra dessa, tanto de língua como de profecia, ele não vai contrariar a palavra de Deus. Amém? E aí vem o dom de profecia. O dom de profecia também é algo que é dado pela parte de Deus. O que é profetizar? É você falar palavras inspiradas. Você é alguém que conhece a palavra de Deus, você está no meio da oração e o Senhor te direciona palavras específicas para cada um, de maneira individual ou de maneira coletiva, conforme aquilo que a igreja esteja necessitando no momento. Entendeu? Então o irmão pode ser levantado no meio da oração e começar a dizer versículos da palavra de Deus, direcionamento, que aí ele não sabe o que é que está acontecendo, mas o Senhor conhece cada um de nós, e aí você fala, nossa, o irmão falou algo que o Espírito Santo tocou aqui no meu coração, era algo que eu estava vivendo e eu estava precisando ouvir. Então isso é uma palavra de profecia, e Paulo ele vai estimular a cada um a profetizar. Ele está dizendo assim, ó, zele pelos dons espirituais, no capítulo 14, mas que todos possam profetizar. Por quê? É importante você ter o dom de línguas, querer edificar a igreja. Por que ele disse isso? Porque no culto, irmão, estava acontecendo o seguinte, eles estavam sendo alguém que estava expressando os dons, e aí começava a igreja todinha a falar em línguas. Todo mundo. Aí chegava o pessoal que era descrente, alguém que não tinha muita sabedoria, achava que aquele pessoal estava tudo louco. Então Paulo vai dizer, eu falo muito línguas estranhas, falo mais línguas do que vocês aí, do que a igreja toda. Mas eu prefiro falar 5 palavras na nossa linguagem humana, porque a palavra de profecia você vai falar algo da parte de Deus, mas com palavras humanas, não é palavras que nem a palavra de línguas, a palavra de profecia é palavras humanas. Ele vai dizer assim, ó, eu prefiro falar 5 palavras que vocês como igreja possam compreender do que falar uma palavra em línguas e ninguém entender nada. Por quê? Porque a palavra de profecia ela vai identificar na vida dos descrentes, como também das pessoas que não têm entendimento. Ou seja, você está liberando uma palavra profética na vida de alguém, e a pessoa chegou e se identificou, e ela falou, nossa, realmente era algo que eu estava precisando ouvir, o Senhor direcionou para a minha vida. Então a palavra de profecia é algo que nós precisamos. Paulo vai orientar. Todos os dons são importantes? São, Paulo vai dizer no capítulo 14. Mas que você possa ser alguém que zele para ser um profeta dentro da sua igreja. Você possa ser profeta, que você possa profetizar, tanto na vida do seu irmão, como na vida da igreja. Então Paulo nos estimula, se você quer usufruir, se você quer desfrutar dos dons espirituais, zele pelo dom de profecia também. Qual é a função do dom de profecia? Exortação. O dom de profecia é para inspirar ou trazer ânimo para a igreja e também para consolo. Às vezes o irmão está lá abatido, oprimido, e você vem com a palavra profética e o irmão traz ânimo. Então Paulo ele pede para que nós possamos zelar por cada um desses dons. E finalizando, irmãos, a respeito de cada um, nós precisamos entender que não é eterno. Por isso que Paulo vai dizer, se você for exercer, no capítulo 13, se você for exercer os dons espirituais, ele vai dizer o seguinte, exerça cada um deles com amor. Realmente queira fazer algo para edificar a igreja, não queira exercer os dons espirituais para benefício próprio, para você querer ser alguém exaltado dentro da igreja, não queira. Você possa ansiar por cada um. Por quê? Ele vai dizer assim, aquilo que é perfeito, ele vai permanecer, o amor vai permanecer. Agora os dons espirituais, que é algo que haverá um tempo para ele acabar, que você possa zelar por ele sim, mas que você possa fazer tudo isso baseado no amor. Ou seja, nós devemos entender que cada um desses dons, ele é para a edificação do corpo de Cristo, e nós precisamos entender aquilo que Joel vai dizer, que nos últimos dias, nos últimos dias, o Senhor vai derramar sobre toda a carne o seu Espírito. E ele vai dizer que haverá um grande avivamento. Quando ele fala a respeito de um avivamento, não é somente pessoas serem salvas. Ele está falando também de dentro da igreja, de pessoas que ainda estão dormindo, pessoas que estão desligadas do propósito de Deus, do chamado de Deus, que permanecem ainda friamente dentro do corpo de Cristo. E ele vai dizer assim, que haverá um grande reavivamento. Ou seja, que nos últimos dias, eu creio que pela operação de cada um desses dons aqui, irmãos, haverá um despertamento. Porque ele vai dizer que os vossos velhos sonharão. Imagine um cara com 80 anos, ele vai sonhar mais o quê? Imagine um cara dessa idade começar a sonhar as coisas de Deus. Ele vai dizer assim, os nossos velhos sonharão. Os vossos jovens terão visão.
ou visões, melhor dizendo. Por quê? Se você chegar para um jovem e perguntar assim, o que é que você pensa do futuro? Ele vai dizer, não sei. Isso traz uma tristeza tão grande no nosso coração. Perguntar assim, o que é que você pensa no futuro? Não sei, irmão. Então Paulo está dizendo que nos últimos dias, Paulo não, o profeta Joel, nos últimos dias haverá um grande avivamento. Os jovens terão visões, são alguém cheio de revelação, que vão querer saquear o inferno, são pessoas que vão querer falar de Cristo, poder pregar o evangelho com ousadia. Por quê? Porque no tempo dos discípulos, eles eram cheios do Espírito Santo de maneira corajosa, eles pregavam o evangelho e pessoas eram salvas. E hoje nós não temos vivido isso, irmão. Isso é uma realidade. Sabe, nós temos nos enfiado dentro dos nossos quartos e viver uma vida que nós queremos viver para nós, muitas vezes é deprimente. E muitas vezes, irmão, nós nos limitamos o Espírito Santo, porque o que o Espírito Santo quer? Apressar a volta do Senhor. Com aquela mesma orientação a Noé, dizendo assim, faça a arca. No momento que a arca for feita, eu virei, lançarei o dilúvio. E vocês serão salvos dentro da arca. E a mesma coisa acontece nos nossos dias, irmão. Sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque ainda nós estamos na nossa vida, felizmente, perdão pela palavra, medíocre. Vivendo as nossas vidas ainda, irmão. Preocupados com nós mesmos, com mágoas, com enfermidades. Nós estamos preocupados muitas vezes nós acelerarmos a volta do Senhor. Essa é a profecia. Nós precisamos acelerar a profecia. Qual será a nossa recompensa lá no céu? Serão vidas que nós levaremos para Deus. Então nós precisamos termos a nossa mente, os nossos olhos atentos, o nosso coração apercebido para essas coisas, porque Jesus está voltando, irmão. Jesus está voltando. Nós precisamos o quê? Ter zelo por esses dons para que nós possamos alcançar o máximo de pessoas. Ou você se agrada sabendo que hoje, se Jesus voltasse, a sua família que não aceitou Jesus está indo para o inferno? Ninguém quer. Por que nós não fazemos algo? Por que nós não venhamos e sejamos usados pelo Espírito Santo para que a nossa família seja alcançada e sejamos como Noé? Amém? Então que nós possamos ter esse entendimento de que os dons espirituais eles estão sendo disponíveis para cada um de nós, para que nós possamos realmente trazer pessoas para Deus, salvar vidas, pessoas possam ser alcançadas, para que o corpo de Cristo ele possa ser completo. Sabe, quando fala a respeito do corpo de Cristo, ele está falando da igreja. Então esse corpo ele precisa ser completado. Está faltando algo aí, eu não sei se é ombro, eu não sei se é braço, é mão, eu sei que está faltando, que no momento em que for completo, o Senhor vai voltar. Amém?